por que empreender no Brasil é tão difícil. Você já tentou abrir um negócio por conta própria e se deparou com burocracias, licenças, meio mundo de imposto e com tantas barreiras? Claro que a pessoa vai concluir que é melhor continuar na informalidade. Isso afeta desde pessoas com trabalhos informais que gostariam de formalizar o seu emprego e poder ter acesso a direitos trabalhistas, crédito e, claro, a credibilidade que um negócio formal ganha. Algo que também afeta grandes empresas, mas como são grandes empresas, quem somos nós na fila do pão para conseguir concorrer com os gigantes do capitalismo? Isso é claro empiricamente, você conversando com qualquer um na rua, a gente chega nessa conclusão que é difícil você tentar ser alguém no nosso país. Mas eu queria também trazer para vocês alguns números preocupantes, com certeza preocupantes, em comparação do Brasil com o restante do mundo. Será que estamos tão ruins assim? Estamos pior do que poderíamos imaginar. Eu quero apresentar aqui para vocês alguns dados do Índice de Liberdade Econômica do Instituto Fraser, especificamente a parte em que ele trata sobre a regulamentação dos países no mundo. Esse índice faz pontuações do 0 a 10 e 10 significando uhul, muito bom, esse país tem liberdade econômica, esse país você consegue criar empregos, criar negócios e uhul, economia muito bem, muito feliz. E 0 ou números próximos de 0 é um país assim complicado, não é mesmo? Especificamente na área de regulamentação, em que esse índice avaliou como os países tratam a regulamentação na economia, o Brasil ficou de mais de 160 países na posição 137. Para a gente ter título de exemplo, né, Estados Unidos, que todo mundo gosta de comparar Estados Unidos, que é exemplo de liberdade econômica, não é tão exemplo assim, mas comparando com os Estados Unidos ficou em quarto lugar com 8,66, enquanto o Brasil ficou com 5,41 nessa colocação. Vale lembrar que a gente está abaixo da China e do México. Economias teoricamente parecidas, entre muitas aspas, com a economia brasileira, mas ainda assim conseguimos ser piores do que eles. Ser piores que a China, que é um país altamente controlado pelo Estado. E o Brasil conseguiu, gente! Conseguimos essa, cara! Parabéns! Sensacional! De carga regulatória, a gente conseguiu 1,4 e de conformidade tributária 1,25, enquanto os outros países conseguiram 5 ou, enfim, números maiores, conforme a tabela aqui. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse índice, eu fiz toda uma monografia explicando cada detalhe e também posso gravar mais vídeos falando para vocês. Mas resumindo de forma geral, eu quero chamar a atenção para esses pontos específicos, porque sim, foram as nossas menores pontuações, também porque essas áreas diz respeito à questão tributária do nosso país. E a gente pode pensar que, mas agora a gente vai ter reforma tributária, talvez as coisas possam melhorar. Talvez tudo ainda está muito recente, tudo ainda está muito sem, de fato, explicado como cada detalhe vai ocorrer. Além do fato da gente ficar uns bons anos tendo 2 sistemas tributários diferentes. As empresas vão ter que lidar com 2 sistemas tributários ao mesmo tempo. Isso é muito louco porque eu tava comendo um bombom essa semana e eu me lembrei sobre como que agora as embalagens estão diferentes. Não é aquela embalagenzinha tradicional, enroladinha, que a gente tá acostumado. De animal, o que isso tem a ver com o que você tá falando de economia e tributação? Essa é a questão. Tem tudo a ver, porque isso é Brasil, então tudo é possível. Nos últimos anos, as empresas que fabricam doces de chocolate mudaram o nome do doce, do bombom, para waffle, como forma de poder fugir da tributação. Uma simples mudança no nome e na embalagem do chocolate alterou a classificação fiscal daquele doce e, consequentemente, agora as empresas que fabricam bombons assim, muito sem graça, né, nessa embalagem, pagam menos impostos. É isso que é o Brasil, gente. Toda essa mudança em relação à embalagem, ao chocolate, é dentro da lei, mas eu queria trazer essa reflexão para a gente pensar sobre
como de fato é burocrático. Como é difícil até se você quer pagar impostos, porque você tem que pagar impostos. É difícil você conseguir pagar todos os impostos porque simplesmente você não sabe. Tem inúmeras leis, inúmeras regulamentações. Você não sabe onde que encaixa, onde não encaixa. E além disso, você pode, com uma pequena mudança no seu produto, se encaixar em algo totalmente diferente e mudar todo o custo tributário da sua empresa. Então, mesmo no cenário de reforma tributária, nós continuamos caminhando com muita dificuldade a respeito de liberdade econômica, especialmente para os pequenos negócios, para as pessoas que vivem na informalidade. Isso acaba sendo muito, muito pior. E eu sei que muita gente, quando pensa sobre liberdade econômica, quando pensa sobre liberalismo, acha que só as grandes empresas que se aproveitam disso, sendo que, na verdade, as pequenas empresas devem ser as maiores interessadas. Porque quanto mais liberdade econômica você vai ter, mais sucesso no seu empreendimento. Então é o que a gente precisa lutar no nosso país.